Então, não existe. Cada caso é um caso. Tem casos de reencarnações super rápidas. E tem casos de reencarnações que o indivíduo fica séculos no plano espiritual. Então, é uma coisa que cada caso é um caso. Não tem como a gente generalizar, não tem um tempo médio de permanecer, que a gente fala, a gente tem um termo para isso aí, né? Quando você está no plano espiritual, ainda tem que reencarnar, mas você está no plano espiritual aguardando uma reencarnação. Então, é muito variável, depende de muitos pormenores, vamos dizer assim. Né? Até tem um filme, eu recomendo esse filme, nós já passamos aqui em alguns cursos esse filme, chama-se Minha Vida na Outra Vida, aonde, eu não vou contar o filme, mas esse filme é baseado em fato real, né? É baseado em fatos reais que aconteceram mesmo, e é muito interessante que foi uma reencarnação rápida porque tinha um motivo para essa reencarnação rápida, né? A ponto da mulher que era a mãe, que desencarnou, reencontrar o próprio filho que ela deixou. Mas tinha um motivo para isso aí. Quem assistiu o filme vai entender direitinho por quê. Então, o tempo de reencarnação é muito variável. Em compensação, teve espíritos que ficaram séculos, como eu disse, no plano espiritual. Não é que você não fica fazendo nada lá, fica trabalhando, fica aprendendo muita coisa, mas com certeza vai ter que voltar ainda para reencarnar. A moralidade, esse sim, a inteligência e a moralidade atrapalha sempre isso. Muito inteligente, mas com a moral muito baixa, esse tempo de reencarnação. Então, quando a inteligência depende do que faz, né? Por exemplo, se o indivíduo prejudica muitas pessoas, você vê, vamos analisar nosso atual momento, guerra na Ucrânia, né? A Rússia contra a Ucrânia, guerra agora em Israel e tal. Você acha que o pessoal envolvido nisso aí não tem inteligência? O Putin não é um indivíduo inteligente? Então, muitas vezes você usa a inteligência prejudicando muitas pessoas. Eles não vão para frente de batalha lá, mas vão os filhos, nossos filhos, o pessoal jovem, não deles, né? Então, muitos causam muitos problemas, mesmo que para aquelas pessoas que estão passando pelos problemas, aquilo era para acontecer, mas para quem está fazendo, não. O problema, você é livre para plantar, mas é obrigado a colher o que você plantou depois. Esse é o nosso lema, né? Você é livre, você pode plantar, só que você vai colher depois do que você plantou. Então, muitas vezes, agora, vamos falar do que perguntaram se pode atrapalhar numa reencarnação, você pode regredir. Não é bem regredir, mas, por exemplo, os casos de suicídio, ele atrasa em séculos o processo evolutivo dele, porque ele vai ter que reparar o próprio corpo que ele lesou, vai ter que ter encarnações com problemas de saúde, vai atrasar uma coisa que poderia estar já adiantado se ele não tivesse cometido esse tipo de... Então, mas isso não evolui o espírito, não é uma involução, é consequência daquilo que fez, que vai ter que acertar. Retarda, por isso que é como na escola, você tem aquela turma que entra na faculdade, por exemplo, tem aqueles que estudam, vão pegando, já acertando os créditos, evoluindo, e tem os outros que não querem nem saber, e aí você faz o curso seu em 5, 6 anos e o outro 10. Aí é que entra o nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio é aí. Eu vou querer estudar, vou me dedicar para conseguir evoluir, ou eu vou perder tempo ainda com outras coisas e tal, e atrasar
aquilo que eu poderia estar fazendo. É mais ou menos assim que funciona. Então, pois é. Sabe por quê? Bom, vamos falar primeiro por que a gente não lembra das vidas anteriores, né? Porque na maioria das vezes a gente acha que foi rei, rainha, príncipe, né? Princesa e tal, e quando vê que foi pirata, bandido, ladrão, estuprador, você já pensou você conviver com essa lembrança? Que ruim que seria? Inclusive, gente, a gente sabe que nos processos, nas programações, quando você já está acertando os problemas causados em encarnações passadas, principalmente na programação da família, nem todas, eu estou dizendo, o espiritismo não é uma coisa só igual para todo mundo, mas é muito comum nas famílias você estar recebendo como filho alguém que você tirou a vida no passado. E aí? Se você lembrar de tudo e tal, iria prejudicar. O importante da reencarnação, com o esquecimento, é que a gente possa agir como a gente está no processo evolutivo que a gente está agora. Então, se eu quero tratar bem, cuidar e tal, é por isso que vai abrandando os problemas que tinham no passado. Quando a gente voltar para o plano espiritual e lembrar de tudo que aconteceu no passado, já vai ser visto de uma outra maneira. Então, por isso que o melhor é não lembrar, né? E se você também foi alguma coisa, vamos dizer assim, socialmente muito importante e tal, também poderia prejudicar a sua evolução nessa encarnação. Fala, nossa, eu fui um rei lá atrás e agora estou aqui. Então, para o nosso benefício, é para o nosso benefício. A gente muitas vezes traz lembranças vagas, assim. Ah, eu gosto muito de, sei lá, alguma coisa, avião. Fui piloto de avião, então eu adoro avião. Tudo bem, você gosta, por isso você foi piloto. Por exemplo, é muito comum o indivíduo que tem já uma propensão para dar aula didática e tudo mais, ele já foi professor em outra vida. Isso é comum acontecer. Por quê? Porque a gente tende a caminhar para aquelas coisas que você tem mais afinidade, que você gosta mais. Não tem problema nenhum. Né? Então, isso muitas vezes acontece de a gente escolher aquelas coisas, ou você acaba escolhendo outra coisa, porque você precisa agora aperfeiçoar uma outra área. Então, a lembrança de vida, lembrar mesmo com detalhes, melhor não. Por isso que a gente não lembra. Agora, aqueles que têm a lembrança, tudo bem, muitas vezes não traz problema nenhum. Lembra que foi o piloto? Tem. Que a gente foi alguma coisa, foi, né? Alguma coisa a gente foi. Então, isso aí também já aproveitar para dizer assim, olha, terapia de vidas passadas, a gente pode se utilizar principalmente para casos muito graves de fobia de água, fobia de altura, fobia de lugar fechado, porque muitas vezes ficou num calabouço na vida anterior, trancado, e tem pavor disso. Então, muitas vezes, a terapia de vidas passadas ajuda. Agora, tentar saber vidas passadas só por curiosidade, melhor não. Melhor não. Sem dúvida, Mário, essas tendências da gente buscar uma reencarnação, uma coisa que a gente gostar, fazer e continuar fazendo, também pode aproveitar para ajudar pessoas ou fazer algum resgate em outros. Sim, claro, claro, claro. Dentro da sua atividade, porque veja bem, por exemplo, nós estamos falando de professor. Eu posso ser professor para ensinar o bem ou nem tanto, né? Eu posso também usar aquela didática, aquele carisma, aquela coisa para desvirtuar.
Então, essas coisas são importantes e interessantes, mas normalmente a gente vai buscando aperfeiçoar aquilo que estava fazendo, né? Vão ser ajudadas, vão ser, por exemplo, um bom professor, nossa, quanto que ele não consegue fazer na cabeça dos alunos, né? Muitas vezes mudar até o rumo de vida daquelas pessoas, né? Como em qualquer área, né? Diga-se de passagem, qualquer atividade. A gente lembra, o senhor Adonai comentava sobre um balaio, né? Então, realmente existe esse balaio, né? Porque você acaba, o que acontece? Nós estamos agora, por exemplo, num grupo aqui, nós não temos um relacionamento grande com o grupo, nós já temos esse relacionamento. Então, muitas vezes eu causo mal para algum do grupo, por exemplo. Então, eu vou ter que acertar a conta com ele, porque essa conta não é acertar com qualquer um, é acertar com aquele que você causou. Então, é óbvio que a tendência vai formando um grupo, vai formando uma panela, né? Vai formando uma panela. Por isso que a gente tem nos grupos, né? Grupo familiar, grupo de trabalho, grupo de convivência, aqueles que você afina de uma maneira assim intensa, né? Que tem uma afinidade muito grande, e aqueles que você tem até uma certa antipatia, que estão ali, eles estão participando desse grupo com a gente justamente para diminuir essa antipatia. Né? Não é que a gente deveria... Porque se a gente começar a andar só com aqueles que a gente tem afinidade e aqueles que a gente tem problema para resolver, quando que nós vamos resolver? Né? Então, isso aí realmente existe um certo grupo. Mas nada impede de amanhã você reencarnar no meio de um outro grupo, porque você tem algumas coisas ali para aprender que naquele meio você já não teria mais como. Você pode até retornar para aquele grupo. Isso é uma coisa importante de se dizer também, né? Que a afinidade espiritual é para sempre. É para sempre. Já que nós somos eternos, é para sempre. Podemos reencarnar em outros planetas. Depende do que a gente tem para aprender. Nós podemos reencarnar num outro planeta pior do que a Terra, para aprender determinadas coisas, ou também num melhor do que a Terra, para até trazer novidades depois para cá. Então, tanto uma coisa quanto outra é possível. E até reencarnar em planetas semelhantes à Terra, mas porque tem um determinado fator lá naquele lugar importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, tudo isso aí é possível. Os animais reencarnam, sim. Tem uma história conhecida do Chico Xavier, né? Que ele tinha um cachorrinho, que ele era muito apegado e tal, e o cachorro morreu, desencarnou, e depois ele recebeu um outro cachorrinho, tempinho depois, que fazia tudo exatamente como aquele que tinha ido. Então, né? E existe sim, é claro, os animais. Por que o nosso centro aqui chama Interreinos? Porque todos os reinos da natureza estão interligados. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino que a gente chama de hominal. Qual que é a diferença? Fala, mas o homem não é um animal? É, só que o homem, qual que é a diferença? O homem é um animal racional. Eu não posso... o leão não pode entrar numa roda de carne porque ele matou lá para comer. Porque é diferente. Né? A gente pode ver aquilo e falar, nossa, aquele leão trucidou, aquele coitadinho, aquela zebrinha.
mas ele está comendo, isso aí faz parte do ciclo dele. Ele não raciocina, vou acabar com aquela zebra lá, é diferente da gente. A nossa diferença para o reino animal é que nós já atingimos o grau evolutivo da racionalidade. Não que os animais superiores não tenham raciocínio. Tem, também tem, mas vai até um certo ponto. Daí para frente não vai. Então ele tem que passar por um processo todo de adaptação para um dia sair do reino animal, como nós saímos, e começar a frequentar o reino hominal, só que como troglodita, que nós fomos lá atrás há 3 milhões de anos. Nesse caso, eles vão reencarnar em outros planetas. Eles vão reencarnar em outros planetas, eles não vão reencarnar no planeta que... Né? Então, a gente tem que entender que isso chama princípio inteligente. O princípio inteligente, criado pelo Criador, pela inteligência suprema, ele passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até atingir condições de chegar no reino hominal, para depois terminar nos reinos angelicais. Aí já é uma outra fase do desenvolvimento. São esses os espíritos de luz verdadeiros, que já passaram por todo o trabalho, todo o processo educativo que a gente teria. Não que não termine, que isso aí terminou a evolução, não. Aí eles vão continuar, como a gente terminando a faculdade, vamos pôr lá uma faculdade de 5 anos, terminou a faculdade, você vai fazer pós-graduação, doutorado, vai livre docência, vai embora, que é o que acontece com o espírito. Mas ali, já nos reinos angelicais, está todo mundo equilibrado. A respeito dos animais, surgiu alguma coisa que eles reencarnam rapidamente? A maioria, sim, porque eles não têm o que ficar lá. Eles estão, o processo evolutivo deles é mais aqui, né? Mas lá também aprende, é aí que a gente chama de grupo, é um aprendizado em grupo. Então, eles passam aqueles conhecimentos adquiridos em grupo, diferente da gente, que aqui cada um é estanque, né? Cada um de nós pode estar num grau evolutivo diferente. Bom, não. Então, ele fica na eletricidade, mas ele vai aprender. Exatamente, vai trabalhar. E também... Exatamente. Lá no plano espiritual, eles têm trabalhos. A gente vê, por exemplo, nos livros do André Luiz, que muitas vezes, quando os que vão fazer o resgate daqueles espíritos que estão em situações difíceis no umbral, eles vão com um cachorro, com muares para trazer, para ajudar. Mas isso a gente tem que... Nós estamos muito no comecinho ainda, para a gente começar a tratar de determinados assuntos, principalmente para o pessoal, não vocês que já conhecem, mas para o pessoal que está começando. Aí já, mas vai chegar lá. É que nós estamos ainda muito no começo, né? Pergunta bem interessante, porque também não são todas, não. Não são todas. Depende muito. Como eu falei, tem coisa que a gente vai resgatar várias vidas depois, várias reencarnações depois. Então, você geralmente tem lembrança daquelas que importam para a encarnação atual que você está tendo. Então, quando a gente voltar para lá, nós vamos saber por que nós nos encontramos, por que viemos naquela família, por que recebemos aqueles como nossos filhos, algumas encarnações para trás com esse pessoal envolvido. Mas, às vezes, você não vai muito a fundo lá, não, quando não tem necessidade. Um dia, nós vamos ter todas as nossas encarnações conhecidas. Mas é mais ou menos como caderno de escola, né? Você guarda, às vezes você guarda o caderno que você usou no primeiro ano primário, tá lá, beabá, bebê e tal, mas aí depois aquilo lá já, né?
ela teve importância, tudo mais, mas aquilo foi uma fase que nós atravessamos. Nós temos que entender que esse processo evolutivo é comum a todos nós. Só que encarnados no planeta, nem todo mundo está no mesmo grau evolutivo. Todos nós temos os mesmos direitos, mas nós não somos todos iguais. Tem aqueles que já atingiram um grau de evolução espiritual maior, que às vezes estão encarnados aqui para ajudar. Por exemplo, São Francisco de Assis, já são seres que já estão num outro patamar, que vêm, reencarnam para ajudar aqueles que estão mais atrasados. Então, nós não somos, no planeta Terra, não está todo mundo nivelado. Por quê? Porque, inclusive, faz parte do processo evolutivo que o que sabe mais ajude o que sabe menos. Por isso que nós somos uma irmandade. Irmão dá mão, um dá a mão para o outro. A gente vai puxando, um vai puxando o outro. Bom, eu acho que a gente pode, então, parar por aqui hoje, agradecendo muito, a audiência que nós tivemos. A gente manda através do canal como é que nós vamos trabalhar, mas eu acho que a ideia de o pessoal mandar perguntas no próprio canal do YouTube é a melhor, porque aí nós vamos poder selecionar as perguntas e tal, e fazer uma programação um pouquinho mais dirigida para esses que têm dúvida. Então, agradecer a todos pela paciência e pela audiência.